Olá! Deus abençoe sua vida, Deus abençoe nós todos. Estou aqui com o pastor Matheus, pastora Dani, o pastor, olha, ele é pastor, já sabe por quê? Porque ele tem um rebanho, ele tem um GC que chama Peregrinos. Então, cada líder de GC tem essa função pastoral de cuidar uns dos outros, né? Então, sobre isso, tá, amigo? Deus abençoe seu dia, que seja um dia muito maravilhoso. A gente tem um tema muito lindo aqui para falar, um tema muito reconfortante. Então, se você está com a alma agitada, hoje é o seu dia de ouvir aqui essa palavra para que Deus possa trazer esse alento para o seu coração e esse refrigério, amém? Mas antes disso, vamos orar e vamos louvar ao Senhor com uma canção. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada, Deus, por cada um que nos assiste. Senhor, venha falar aos nossos corações, venha trazer paz que excede todo entendimento. Que nós venhamos descansar em Seus braços. Que nós venhamos, Senhor, confiar no Senhor de todo o nosso coração e não estribar no nosso próprio entendimento. Mas possamos, ó Deus, em nome de Jesus, viver esse evangelho prático de descanso, de paz, de fé, em nome de Jesus. Amém. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Descanso, Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Amém. Glória a Deus, é nos braços do Senhor que é o nosso descanso, amém? Vamos reforçar isso com a palavra de Deus. Abra comigo em Mateus 11, 28 ao 30, que diz assim: Vinde a mim
todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus, gente. Aí eu até coloquei o título, né? Repouso para os cansados. A gente está numa geração cansada demais, estressada demais. E quantas coisas, né, podem trazer cansaço no nosso coração? Porque o cansaço físico, você deita na cama, dorme, tá novo. Mas o cansaço da alma, o cansaço do pecado, isso aí é só Jesus que pode resolver, né? Quantas vezes a gente está cansado porque a gente está tentando fazer as coisas com a força do nosso braço? Quantas vezes a gente está cansado porque a pessoa não consegue abandonar o pecado? Ou aquele cristão que pediu perdão para Deus, mas vive com culpa, né? Vive pesado, chateado, angustiado, magoado, porque ainda não entendeu que Jesus é um descanso para o nosso coração. Ainda não aprendeu a depositar fé e confiança que Jesus está ali, né? A gente está falando da ressurreição de Cristo, nós estamos falando da morte, da crucificação nos anteriores, né? E logo a gente vai falar da ressurreição, mas às vezes as pessoas ainda não se apropriaram de tudo aquilo que está de direito nosso na cruz. Por exemplo, sobre a paz, né? Jesus, ele vem trazer paz, vem trazer conforto para o nosso coração, para a nossa alma, porque imagine só, a vida pode estar um caos, mas você saber que deitar no seu travesseiro e dizer assim, meu Deus, é tão bom ser salvo, é tão bom ter um Senhor como meu Pai, é tão bom saber que todas as coisas cooperam para o bem, é tão bom poder confiar na sua provisão, é diferente, a alma descansa, não é, nessas verdades, né? Mas o que falta para nós cristãos? Acreditarmos nessa verdade, vivermos essa verdade. Jesus é o descanso para nossas almas. Ele é aquele que pode, sim, trazer esse consolo, esse alento. Ele fala que deixou o Consolador conosco para nos abraçar, para nos ajudar, para nos ensinar todas as coisas. Então, o Senhor é o nosso descanso. Antes era o Shabat, né? Era um dia que era mais cansativo do que os outros, porque tinha uma série de regras, uma série de coisas, de rituais judaicos que tinham que ser cumpridos para que o Shabat fosse pleno. E eles não conseguiam mesmo assim, porque afinal de contas, né, era um estresse total para poder andar os passos certos, não comer tal coisa, deixar a comida pronta um dia antes, é uma confusão. Mas Jesus, ele veio para dizer, né? Se você está cansado, se você está sobrecarregado, eu sou esse descanso, eu sou esse lugar que pode aliviar para você, né? E aqui no início do versículo, eu quero trazer aqui para a gente conversando, como são só 3 versículos, a gente tem muito para falar aqui, mas começa com um convite, vinde a mim, venham a mim, e fala todos, vírgula, todos, ou seja, todas as pessoas. É um convite universal para todos. Venham para mim todos vocês que estão nessa condição. Outra coisa que a gente observa é que a gente vai do jeito que está, né? Então, venha do jeito que você está, porque em Cristo Ele transforma todas as coisas, né? Em Cristo está o alívio. E outro aspecto desse convite é que é um convite para aqueles que reconhecem que precisa de um descanso. Você precisa reconhecer que está cansado, né? Porque senão a gente não vai descansar, né? Quando que a gente vai dormir? Quando a gente fala assim, nossa, ó, tô piscando aqui, meu Deus, minha bateria social acabou, tô começando a sentir uma dor nas costas, tá na hora de eu deitar. A gente reconhece, né, fisiologicamente a hora de dormir, mas às vezes na nossa alma, nas nossas emoções, a gente demora, né, para reconhecer que precisa de um alívio espiritual em Cristo Jesus, que precisa de um alívio para o nosso coração que está em Cristo Jesus. Então ele fala, você precisa entender, você precisa reconhecer que você está cansado, que você está sobrecarregado, porque eu posso fazer alguma coisa quando você entender que existe um caos aí. Enquanto a gente não reconhece nossas mazelas, nossos pecados, nosso cansaço, enquanto a gente não reconhece que a gente não dá conta sozinho, a gente não entrega, né, pastor? Exatamente. A gente não deixa
Jesus aliviar. Porque até então a gente está tentando, né? Com a força do nosso braço fazer acontecer. Amém. Mas quando a gente reconhece, Jesus, eu não dou conta. Não dá. Aí sim a gente entrega, né? Infelizmente Exatamente. a gente é assim. Espera chegar às vezes até no ápice do cansaço, né? Exatamente. A gente vive uma geração muito pragmática, né? A gente vive muito com base em resultados daquilo que a gente produz. Então, isso é requerido de nós a todo tempo. Você é o que você né? vale. Você vale o que você vale produz. o que você produz. Isso. Então, você tem que ser o melhor em tudo. E quantas pessoas não têm até adoecido por causa disso? Porque a gente se trata muitas vezes como uma máquina produtora de alguma coisa, uma linha de produção. Então eu tenho que ser bom em todas as coisas, eu tenho que tirar as melhores notas na faculdade, eu tenho que ser o funcionário de destaque no meu trabalho, eu preciso ser a melhor pessoa dentro da minha casa, eu preciso ser o melhor servo na igreja, eu preciso ser o melhor em tudo. E a gente, além da cobrança externa, a gente se cobra isso também. Só que em nenhum momento o evangelho está cobrando essa perfeição da gente. Verdade. Em nenhum momento Jesus põe o peso nas nossas costas. Pelo contrário, a gente começa a viver um ativismo na nossa vida que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo, porque por trás desse ativismo se esconde uma vida baseada nas obras, nas boas obras, uma vida baseada em obediência de lei, né, em legalismo. E o evangelho da graça quebra tudo isso. Quando a gente estuda cosmovisão, a gente estuda esse pragmatismo da sociedade atual, a sociedade pós-moderna. E sempre que eu vou dar aula sobre isso, sempre falo que o pragmatismo muitas vezes nega a graça de Deus, porque a gente acha que vai conseguir alívio, redenção, favor de Deus através daquilo que a gente faz para Ele. E Jesus, ele prega, ele anuncia totalmente o contrário disso. E a todo momento Jesus está dizendo: vocês não conseguem resolver o problema, sou eu a resolução. Vocês não conseguem tirar o peso das costas, sou eu quem tira o peso. Vocês não conseguem carregar o fardo, sou eu que tenho que carregar o fardo. Então, por isso, troca comigo. Pega o meu fardo e me dá o seu. Pega o meu fardo que é leve, pega o meu jugo que é suave. Porque, baseado na minha graça, você vai conseguir caminhar, você vai conseguir andar. A grande questão é que muitas vezes a gente crê em Cristo, a gente ora, a gente professa, confessa a nossa fé, mas na prática a gente está querendo carregar a nossa salvação nas nossas costas. E a gente torna o evangelho um sistema religioso pesado. A gente torna a nossa fé em algo pesado para os nossos dias. Mas não, a fé cristã, ela nos chama para uma vida de leveza. Não quer dizer que não vão ter dias que a gente não vai precisar renunciar, que a gente não vai precisar crucificar a nossa carne. Não, pelo contrário, todo dia é uma luta, todo dia é uma batalha. Mas o peso dessa guerra, Jesus Cristo já levou sobre si. Nós não andamos com a força do nosso braço, nós somos sustentados pela graça de Deus. Quem me mantém firme de pé na fé, quem me faz ser um perseverante, ser um santo perseverante, não é a minha força, é o jugo suave de Cristo, é o fardo leve de Cristo sobre a minha vida. E aí então eu vou poder viver leve, seja a minha vida cristã, no sentido, né, de ir a culto, de servir na igreja, seja no trabalho, seja na faculdade. Eu vou de fato buscar ser o melhor, mas não é isso que me valida. A minha validação está na cruz, né? Está em Cristo. Exatamente. Aqui Jesus, né, ele disse que os fariseus, eles atavam fardos, né, pesados, para que as pessoas pudessem carregar, né, sobre os ombros deles. E Jesus está trazendo aqui: tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e aprendei de mim. O Hernandes Dias Lopes fala sobre os imperativos da graça, que é vinde, tomai e aprendei. Então Jesus, ele nos chama, ele nos convida, ele fala para a gente trocar o fardo. E essa palavrinha suave, só para passar para a Dani aqui, ela fala de um fardo, que fala assim, né? O jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Esse jugo, o significado dele no grego é feito sob medida. Olha que interessante, né? Ou seja, não é pesado realizar a vontade de Deus. Como o pastor Mateus falou, às vezes a gente acha que as nossas obras vão trazer uma certa redenção, validação para nós. Às vezes a gente não verbaliza isso, porque a gente fala, não, que é isso, eu salvo pela graça. Mas inconsciente é uma ação velada, que é sobre isso que a gente está pensando. Não, eu tenho que fazer, porque olha só, né? Mas aqui Jesus está falando o quê? Não é não é pesado fazer a minha vontade, é proporcional. O meu jugo, ele é suave. Se a gente está carregando um jugo que não é de Deus, aí sim ele vai ser pesado. E aí que a gente tem que tomar cuidado. Quais são os jugos que estão sobre mim?
né? Porque o jugo também era era tipo uma madeira que coloca sobre os bois, né? E ali tem que ter 2 bois, isso, né? Eles caminham juntos. Ou seja, o jugo que Jesus coloca sobre nós não é para você andar sozinho, é para andar com Ele. É uma parceria com Cristo. Então, é suave e é leve porque Ele está junto, né? Então, fazer a vontade de Deus é um lugar de leveza e um lugar de suavidade, de paz, de tranquilidade, de fazer a vontade de Deus. É interessante a gente ver, porque sim, existe um jugo, sim, existe um fardo, mas ele é suportável, ele é adequado, ele é proporcional à nossa força que, na verdade, está em Cristo, porque ele está junto com a gente, né? Tem um lugar para a gente, tem uma responsabilidade sobre nós para fazer algo para Deus e para ser filho de Deus. Tem uma responsabilidade. É isso que o texto traz, né? Tem um lugar, tem uma situação aqui que nós precisamos compartilhar para a gente caminhar junto. Mas eu tô junto, né? Exatamente. Eu acompanho o devocional do Charles Spurgeon e ele fala de um santo homem de Deus, esqueci o nome agora, um pregador famoso, que ele chegou na comunidade e perguntou o que é preciso para ser salvo. E aí eles falaram, crê no Senhor Jesus, seja salvo, você e sua casa, mas também tem que deixar limpo o coração. Aí pulou para o outro. E você? Crê no Senhor Jesus, será salvo, você e sua casa. Não, mas também tem que deixar limpo o coração, tem que deixar o Espírito Santo agir. E aí, de acordo com o que ia pulando os membros, cada um ia acrescentando alguma coisa. E no final ele fala assim, o que é difícil para nós é entendermos que é crer no Senhor Jesus. O que é difícil para nós é aceitar essa posição de que é Ele que faz. Ele é o nosso descanso. As outras coisas, né, a gente faz guiado pelo Espírito, mas é isso que a Lívia falou, de forma leve. É uma coisa que o Espírito Santo vai trabalhando na sua vida de uma forma leve. Aquilo vai sendo transformado, você vai sendo transformado de glória em glória. Mas a gente quer dar obras, a gente quer pôr obras no lugar da salvação, né? Se a gente fizer isso, então a gente vai alcançar. Se for isso com mais isso, a gente alcança. Não, não é. É através do descanso em Jesus, crendo no quê? Na palavra dele. Se você crê em Jesus como seu Senhor, como seu Senhor e Salvador, então você será salvo, você e sua casa. E há descanso nisso, há descanso em caminhar com Ele, né? Há descanso na caminhada com o Senhor. Só que a gente fica o tempo todo, é porque o jugo do Senhor ele é suave, mas o nosso é difícil. E o dos outros também. Se eu pegar o do Mateus para mim carregar, eu não vou dar conta. Se o Mateus pegar o meu para ele carregar, ele não vai dar conta. Por quê? Porque não é para pegar o dos outros, não é para pegar o do homem, não é para pegar o de mim mesmo, é para pegar junto com o Senhor, é para mim caminhar junto com Ele, né? Lançar sobre Ele o fardo, o jugo, lançar sobre Ele realmente e aprender com Ele, né? É muito interessante que nós precisamos aprender com Ele. A vida de Jesus não foi fácil aqui na Terra. De jeito nenhum, não foi fácil. E fala o quê? Aprendam comigo. Aprenda comigo como que é caminhar. Porque eu caminho com meu Pai. Então, você caminha comigo, nós vamos caminhar junto, né? Nesse lugar de descanso. É muito interessante quando as pessoas falam sobre descansar. Por exemplo, na minha vida, isso é uma das coisas mais difíceis. Descansar. Eu não descanso como mãe, eu não descanso como... O tempo todo eu tenho que estar trabalhando. É a minha personalidade. Eu demonstro amor com atos de serviço. Mas, por exemplo, tem dias que eu levanto, talvez você é mãe, você vai entender o que é isso. Você fala, meu Deus, eu tô tão cansado, porque você está o tempo todo fazendo. E tem dia que não precisa lavar a vasilha, não. Entendeu? Um dia o Thales falou isso comigo, a gente tinha uns 10 anos de casado. E ele virou pra mim, e eu brava demais saindo, né? A gente sair, e eu de manhã, num domingo, tinha combinado um churrasco, e eu de manhã assim, mas é porque... Aí ele, gente, você tá nervosa já de manhã? Eu falei, lógico, eu já arrumei os meninos, eu já arrumei a roupa dos meninos, eu tô aqui arrumando a cozinha, e falou, mas você tá fazendo isso pra quê? Pra quê? Nós estamos saindo, nem precisa. Eu falei, eu quero voltar e estar tudo arrumado. Ele, pra quê? Qual que é a lógica? Você nem vai estar aqui pra usufruir. Vamos ir na volta, se a gente arruma, já é domingo, se não arrumar também tem problema. Arruma amanhã. Então, umas coisas que a gente
Impõe sobre nós mesmos. Sobre nós mesmos. Tem dia que eu falo com os meninos assim, eu levanto de manhã, a gente senta, e aí na mesa, e eu tô toda descabelada, eu falo com o Miguel, eu tô toda descabelada, né? Aí ele ri e fala, tá, mas você tá linda. Aí eu falo assim, então vamos ficar assim hoje, descabelada, de pijama, me fazendo descansar. Tipo, relaxa. Graças a Deus, pelo menos essa parte, deixar a panela pra amanhã, eu já entendi. Você tá bem, né, Alisson? Eu não tive dificuldade. Essa parte aí eu não... Ai, gente, mas são coisas poucas, né? Talvez isso pra mim é muito, né? E talvez pra você é outra coisa, mas no fato é que a gente tá o tempo todo buscando. Gente, se descansa. Deus precisa descansar? Sim ou não? Não. Não precisa. Mas por que que ele descansou? Para contemplar. Para nos ensinar. Porque a gente não descansa. A gente quer viver nesse ritmo o tempo inteiro de que eu preciso trabalhar, porque entendendo ainda que é obra. Eu preciso trabalhar pro meu filho, porque é assim que eu conquisto o amor dele. Não é. Eu preciso trabalhar pro meu marido, que é assim que eu conquisto o amor. Não é. Eu preciso trabalhar para Deus, porque é assim que eu conquisto. Não é. Eu preciso trabalhar para meus amigos e tá ali. Não, não é. Eu posso descansar. O meu Deus me ensinou e me mandou descansar. Sem culpa. Exatamente. Né? E descansar nele, então, aí é pleno, que é corpo, alma e espírito. Exatamente. É isso que a gente precisa, né? Porque aqui, quando Jesus fala, e aprendei de mim, ele está nos convidando a uma vida de discipulado. Né? Então, ele tomai sobre vós o meu fardo, que é leve, né? Ou seja, a vida com Deus não é uma vida ociosa, é uma vida de trabalho, mas, porém, é uma vida de contemplação. Né? Onde você faz ali algo que você precisa, por exemplo, descansar, se fosse... Você já viu aquela frase, né? Se descansar fosse fácil, não era mandamento? Porque a gente, às vezes, acha que isso vai ser fácil, não é? Não é, gente. Porque o tempo todo a gente tem demandas, nós temos desafios, nós temos metas, temos sonhos, temos planos. E se a gente deixar, a gente esquece de parar tudo e só contemplar. Quando Deus criou tudo, Ele criou e Ele fala que Ele descansou e Ele viu que tudo era bom. Ou seja, Deus contemplou a obra que Ele fez. Então, às vezes, a gente não tem tempo nem para contemplar aquilo que a gente já fez em Cristo. Nossa, que legal. Peraí, deixa eu refletir naquilo que aconteceu, naquele irmão que eu ajudei, naquela palavra que eu dei, ou então na minha família, naquele momento de comunhão que eu tive. Peraí, deixa eu contemplar, deixa eu ser grato aqui, deixa eu ter um momento de gratidão ao Senhor, só de respirar fundo e dizer, Deus, obrigada. Né? E às vezes a gente não faz isso, e isso é que cansa a alma, né? O nosso alívio, ele não está, o alívio do cristão, ele não está num copo de bebida, né, alcoólica, não está em compras compulsivas, né, não está em comer e ficar com aquela compulsão, ou não está nisso. A nossa alegria, nossa leveza, prazer, nosso alívio, nosso prazer maior está em Cristo Jesus, né, Alisson? Exatamente. E um dos meus maiores desafios, talvez seja de vocês também, de vocês que estão em casa, é o fato de a gente conseguir discernir aquela linha tênue entre aquilo que a gente precisa fazer e aquilo que a gente precisa descansar. Tipo, não, eu já fiz a minha parte, agora Deus vai fazer. Porque é muito difícil, porque a sociedade às vezes vai estar sempre tentando colocar, tipo, não, vai, você precisa fazer isso. Você tem que fazer alguma coisa pra resolver isso. Não vai cair na sua cabeça, assim, ó. Vai. E a gente entra nesse automático, que às vezes, tipo, não vai ter ninguém nem cobrando a gente mesmo vai se cobrar. Que às vezes é o pior. Falo, nossa, mas eu não tô fazendo às vezes nada. nós somos os piores algozes, né? Exatamente. Nossa, mas eu não tô fazendo nada, não tô produzindo, né? E aí? Então a gente precisa muito, e gente, é só o Espírito Santo para nos ensinar essa linha tênue. Da gente entender, tipo assim, não, eu preciso fazer isso aqui, mas isso aqui eu preciso descansar. Isso aqui Deus vai fazer. A palavra fala que Deus trabalha enquanto nós descansamos. E isso não entra na nossa cabeça. E uma das minhas maiores orações é falar, Deus, me ajuda a entender aquilo que eu preciso descansar no Senhor. E aquilo que eu preciso fazer.
Porque a gente às vezes atropela aquilo que Deus quer fazer, a gente vai e faz por cima. Ou às vezes a gente está tão descansado que não faz nem o que tem que fazer. fazer. Deus, vai aí na Essa minha vasilha frente. vai, uma hora alguém vai lavar. Já tem 10 dias. Gente, ó, Aí não dá, né? Aí é posso difícil. falar? Aí é difícil. Não vai. Vai aprender que é preguiça ou preguiçoso. Posso falar, gente, não vai ser Não lavado vai. sozinha, lava. Então, Se tem placa, tem história. eu achava que uma hora ele ia lavar sozinha, então eu entendi que não ia. Entendi, era porque sua mãe lavava. Ele foi morar sozinho, ninguém lava. Exatamente, eu Ele teve entendi, que falei, aprender. não, alguém tem que lavar mesmo, aquele chão lá não vai se limpar sozinho, entendi. Então, a gente precisa saber, entender esse timing, de falar, tipo assim, Deus, então até onde que eu preciso fazer, o que que eu preciso fazer e aonde que eu preciso descansar. Porque às vezes a gente quer tomar o papel de Deus, a gente quer fazer em dobro também as coisas, então que essa seja a nossa oração, né, de entender aquilo que é a vontade de Deus para nós e aquilo que Ele que vai fazer por nós. Porque a vontade dele que é perfeita, né? Então a gente precisa saber descansar. É legal lá no The Chosen, The Chosen, né? The Chosen, The Chosen. cada um fala de um jeito. É aquele Jesus rindo. É, humano, né? Humano, né? Ele brinca, ele ri e tal. Aí você vê esse lado, assim. Leve, Jesus né? trabalhava muito, mas ele era leve. É. Era leve, né? Estar com ele, caminhar com ele. Você vê muito isso na série. É, aqui o texto fala, ele é manso e humilde de coração, né? Amém. Ele não nos oprime, ele nos liberta. E uma das coisas que mais pesa, né? O pastor Márcio sempre fala, o que cansa é o pecado. Uma das coisas mais complicadas na vida de qualquer ser humano é o peso do pecado, a condenação. E nós podemos levar até Jesus tudo isso e sermos aliviados. Amém. Do nosso fardo do pecado, da culpa, do medo, da condenação. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Então, que o Senhor ajude você a organizar a sua rotina, que você possa ter esse tempo de contemplação, de descanso, de confiança, de fé, porque tem que ter fé para descansar. Às vezes tem demandas e demandas, mas você precisa aprender a confiar no Senhor. Ele está lá no dia de amanhã já, Ele já está no nosso futuro. E Ele já está cuidando de nós desde quando a gente nasceu. Ele nos criou, né? E Ele cuida de cada detalhe nosso. Então, aprenda a descansar no Senhor. Ele é manso, Ele é humilde, Ele é doce, Ele é amável. Ele está ali pronto para dividir o fardo com você e também levar você à aprendizagem dessa caminhada, dessa jornada que é leve e suave. Amém? Amém. Então, se renda a esse lugar no Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é manso e é humilde de coração e nós queremos aprender com o Senhor. Uma caminhada cristã leve, suave. Nós sabemos que não é ausente de problemas e de dilemas, mas sabemos que, como o Senhor disse, há aflições, Deus, mas o Senhor está conosco. Amém. Mas o Senhor, Deus, é aquele que venceu tudo. Contigo nós podemos todas as coisas. Amém. Pai, muito obrigado por essa palavra. Nós vamos descansar no Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é